Queridos irmãos, nós queremos permanecer com nossas Bíblias abertas no texto, no qual nós vamos meditar nessa noite, sobre o tema Jesus está presente. Jesus estava presente naquele barco, aquele barco que enfrentava um forte temporal, grandes ondas e um grande perigo. Nós costumamos hoje em dia ver e ouvir a seguinte frase: Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus é bom. Podemos afirmar sem medo de errar que Deus é bom sempre. Só que às vezes parece que nós não conseguimos ver a bondade de Deus devido a determinadas circunstâncias da vida. Mas ainda assim, Deus continua sendo bom. Eu quero começar contando uma história. Conta-se que havia um rei e um súdito. Esse rei sempre saía para caçar, acompanhado pelo súdito. E um certo dia, durante uma caçada, um animal feroz atacou aqueles dois, o rei e o súdito. E o rei teve um dedo da mão arrancado na luta contra aquele animal feroz. Ainda assim, quando eles estavam voltando, o rei agora sem o dedo, depois daquele susto tão grande, o súdito olhou para o rei e disse: Deus é bom. O rei ficou enfurecido, mandou prender o súdito, mandou depois tratar a sua mão, sua ferida foi curada. Ele perdeu o companheiro de caça, ele foi caçar sozinho. E durante a caça, aquele rei foi capturado por uma tribo de índios canibais. Então ele foi levado, ficou preso algum tempo, e depois estava sendo preparado ali um ritual no qual aquele rei seria morto e seria devorado pelos índios canibais. Enquanto se preparava aquele ritual, o cacique daquela tribo, ao olhar para o rei, que era prisioneiro, observou que faltava um dedo na mão do rei. E ele disse: nós não vamos matar esse homem, porque ele é imperfeito, ele está imperfeito. Então liberaram o rei. O rei foi solto e pôde voltar para o seu palácio. Estando em casa, ele lembrou-se do seu súdito, ao qual ele havia mandado prender. Então ele voltou lá, ele foi lá na prisão e procurou o súdito e disse a ele: verdadeiramente Deus é bom. Mas aí o rei olhou para o súdito e disse: me diga uma coisa, por que foi que eu mandei você para a prisão? Por que eu mandei te prender? Sabe qual foi a resposta do súdito? Ele respondeu: porque se eu estivesse com o Senhor, quem tinha sido comido era eu. Veja, meus amados irmãos, isso é uma simples ilustração daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz por nós. Nós estamos diante de uma passagem que mostra
Jesus e os discípulos num barco, diz o texto que havia muitos outros barcos junto com eles, e eles enfrentam uma grande tempestade. As tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Nós passamos por problemas e provações na nossa vida, mas isso não anula a bondade de Deus, isso não muda quem Deus é. Só conseguimos enxergar a altura de um monte quando nós estamos no vale. Aí a gente olha e vê o quanto que aquele monte é alto. Você só consegue perceber a altura de um prédio quando você está lá embaixo e olha para cima. E aí você consegue perceber quanto que aquele prédio é alto. Nós só conseguimos perceber o brilho das estrelas quando a noite está escura. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar em plena noite, é claro, não na cidade, num lugar onde não tem luz, mas de andar em plena noite, numa noite de lua cheia. As estrelas parecem que perdem o brilho. Por quê? Porque a noite está clara. Nós só percebemos o brilho das estrelas quando a noite está escura. Observe que quando nós lemos esse capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver nos versos anteriores que Jesus passou o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus. Ele contou parábolas, ele explicou parábolas, ele ensinou aquele povo, e nos diz o texto que logo depois, ao final da tarde, ele deu ordem para os seus discípulos entrarem no barco e passarem para a outra margem. Nós sabemos, pela leitura dos evangelhos, e basta continuar lendo aqui o capítulo 5 de Marcos, que você vai ver isso. Nós sabemos que eles foram para Gadara, aquela região onde havia um homem possesso de demônios. Enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado daquele dia de trabalho, ele foi dormir. Jesus foi, diz o texto, Jesus procurou um lugar aconchegante e foi dormir, foi descansar depois de um dia de trabalho. Enquanto Jesus dormia, uma tempestade terrível se abateu sobre aquele barco, ou sobre aqueles barcos, naquele mar, jogando o barco de um lado para o outro. Diz o texto que estava enchendo o barco de água. O Evangelho de Lucas diz que eles estavam quase afundando. Diz o texto de Lucas que eles chegaram quase a sossobrar. Isso significa naufragar. Os discípulos ficaram apavorados. Com certeza eles tentaram de todas as formas vencer aquela tempestade, tentaram sair daquela situação e não conseguindo, quando parece que não tinha mais jeito, eles então se lembraram de Jesus. O grupo Logos canta um hino falando sobre essa história, falando sobre essa passagem, e me chama muita atenção que tem uma parte da música do hino que o grupo Logos canta, que ele diz assim: mais um de nós, como se fossem os discípulos falando, mais um de nós se lembra e acorda o mestre que estava todo o tempo ali. O mestre estava todo o tempo ali, e até certo ponto parece que eles estavam esquecidos disso. Então alguém se lembra e vai chamar Jesus. Jesus vem então, dá uma ordem, acalma as águas e encerra aquela tempestade, fazendo grande bonança. E nós temos algumas lições para extrair aqui, meus amados. Nós precisamos observar como são as tempestades que se levantam na nossa vida. Em um determinado momento Jesus disse: no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Escritura nunca nos prometeu, a palavra de Deus não promete que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e a partir daquele momento que nós somos uma nova criatura, a Escritura não nos promete que nós teremos uma vida fácil. A Escritura não nos promete que nós não vamos passar por problemas, pelo contrário. O ensino da Escritura, o ensino da palavra de Deus é que nós vamos enfrentar problemas e nós precisamos compreender as tempestades da vida. Sabe por quê? Porque elas são inesperadas. O Mar da Galileia está lá, até hoje. Como eu já expliquei para os irmãos, o Mar da Galileia é um lago muito grande. É um grande lago que está cercado por montanhas. Montanhas de cerca de 300 metros de altura. Esse grande lago, que é conhecido na Bíblia como o Mar da Galileia, ele mede cerca de pouco mais de 20 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Por causa de sua localização geográfica, o Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré, ele é por vezes acometido de grandes tempestades, devido à força dos ventos e aos montes que estão ao seu redor. E são tempestades inesperadas. Quando menos se espera, surge uma grande tempestade e pega todo mundo de surpresa. Amados, as tempestades da vida são assim também. Elas são inesperadas. Muitas vezes as coisas estão andando bem, está tudo caminhando bem, e algo inesperado acontece. É um acidente, é uma enfermidade, uma crise no casamento, uma falta de emprego, determinados problemas, os mais variados possíveis. A tempestade não manda avisar, ela não manda dizer, ela simplesmente chega e vira a nossa vida de cabeça para baixo. Ela nos apanha de surpresa e nos deixa muitas vezes abalados. E como seguidores de Jesus, como servos de Deus, nós precisamos estar preparados para as tempestades da vida, porque certamente virão. Elas vêm. Observe que os discípulos tinham passado o dia inteiro ouvindo o Mestre. Os discípulos haviam passado o dia inteiro fazendo a obra de Deus. Mas isso não evitou os discípulos de passarem pela tempestade. Aqueles discípulos estavam com Jesus, eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, mas isso não impediu de que eles entrassem naquela tempestade. As aflições fazem parte da vida do cristão, mas elas são perigosas. Mateus diz que aquele barco ele era varrido pelas ondas. Mateus 8:24. O texto aqui de Marcos que nós lemos nos diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que ele estava já a encher-se de água. Lucas, no capítulo 8, no verso 23, nos diz que sobreveio uma tempestade de vento no largo, correndo eles o perigo de naufragar. Observe, amados, eles estavam ali correndo um sério risco. Eles estavam no meio de uma grande tempestade, de um grande temporal, um grande vendaval, e se aquele barco viesse a naufragar, eles morreriam. E muitas vezes as tempestades na nossa vida, elas chegam de forma intensa e elas abalam as estruturas da nossa vida. Muitas vezes a tempestade vem e destrói aquilo que nós passamos a vida inteira para construir. E nós nos encontramos sem nada. E a sensação que fica é que nós perdemos tudo, acabou tudo. É um problema no casamento, é uma doença
terminal, uma morte inesperada de alguém da família, um acidente trágico que leva a vida de um jovem. Nós estamos habituados a todas essas coisas. Nós temos visto essas coisas acontecerem ao nosso redor. E muitas vezes os crentes estão envolvidos de tal maneira que se deixam levar por estas tempestades e eles desabam de forma que não conseguem mais se levantar. E sabe por quê? Porque as tempestades, meus amados, elas muitas vezes vêm sobre as nossas vidas e nós não conseguimos administrá-las. Muitas vezes nós não conseguimos administrar um problema que surge diante de nós, porque esses problemas muitas vezes são maiores do que as nossas forças. Observe que aqueles discípulos, eles se esforçaram para contornar aquele problema, para que eles pudessem sair daquela tempestade, mas eles não puderam. Não teve jeito. Eles estavam a ponto de naufragar. Seus esforços foram em vão. Então eles se lembraram de Jesus e foram chamá-lo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante aqui. Nós precisamos entender os conflitos que nós enfrentamos na nossa vida. Nós precisamos entender a situação em que nós nos encontramos, porque observe, muitas vezes nós estamos andando certinho, correto. Eu quero que você preste atenção a isso aqui, porque muitas vezes você diz assim: mas eu tenho sido fiel a Deus, eu sou um crente sincero, eu estou frequente na igreja, não perco os trabalhos, eu sou dizimista, eu entrego minhas ofertas, eu sou aluno da escola dominical, eu participo de todas as atividades da igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho minha vida devocional em dia, minha vida devocional está ajustada, eu estou fazendo tudo certinho. Mas por que que os problemas estão surgindo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Observe, meus amados, nós precisamos entender e aprender a conciliar a nossa obediência a Cristo junto com as dificuldades da vida, junto com as tempestades. Os discípulos entraram naquele barco por ordem de quem? Por ordem de Jesus. Quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco? Foi Jesus. Observe o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Isso significava o quê? Vamos todo mundo entrar no barco e a gente vai atravessar aqui o lago. A gente vai atravessar o mar da Galileia. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, e nós podemos dizer que eles estavam no centro da vontade de Deus, e ainda assim eles enfrentaram ventos contrários, ainda assim eles enfrentaram a tempestade. Eles estavam aonde Jesus mandou estar, fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir. Você pode imaginar isso? Porque muitas vezes você diz assim: mas olha, tem tanto ímpio aí que vai tudo bem com ele. O camarada é ímpio, ele vive entregue aos vícios, à prostituição, à desonestidade nos negócios. Ele é um camarada todo errado, como a gente costuma dizer, né? É um camarada todo errado e parece que está tudo bem na vida dele. Ele não adoece, não falta dinheiro, ele vive na farra, vive festejando o tempo todo e não acontece nada de ruim com ele. Enquanto que eu estou aqui, servindo a Deus, direitinho, certinho, todo momento, toda hora, estou aqui obedecendo a Deus e tem aparecido tanto problema na minha vida. Observe que aqueles discípulos estavam no lugar onde Deus mandou, fazendo o que Deus mandou fazer,
indo para onde Deus mandou ir. Quando a gente olha a vida do profeta Jonas, a gente vê que Jonas enfrentou uma tempestade porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas quando a gente olha aqui para esses discípulos, nós vemos que eles obedeciam a Deus e ainda assim estavam enfrentando essa tempestade. E aqui eu faço uma aplicação para nós. Pense com você mesmo. Você tem enfrentado dificuldades? Você tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus, pelo fato de obedecer aos mandamentos de Jesus? Você tem enfrentado oposição e perseguição por ser fiel a Deus? A Bíblia nos diz que se nós estivermos sofrendo porque estamos pecando e estamos desobedecendo, não tem glória nenhuma nisso. Mas bem-aventurados são aqueles, palavra do Senhor Jesus: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos maltratarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, disse o Senhor Jesus, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Será que nós temos sofrido porque estamos servindo a Deus? Você tem perdido oportunidades por não negociar seus princípios? Ou você está abrindo mão de seus princípios para não perder uma oportunidade, para não perder de ganhar dinheiro, para não perder aquela chance? Você tem perdido concorrências em seus negócios porque você não aceita pagar propina? Você tem sido considerado um peso no seu ambiente de trabalho, uma pessoa não grata, porque você não se envolve em esquemas corruptos? Pense nisso. Quanto que você está abrindo mão de seus princípios para seguir a Cristo? É interessante, irmãos, pensar como hoje os crentes estão agindo em grande parte no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu comércio, seja lá onde for, negociando valores, abrindo mão de princípios, porque se não fizer assim, a gente não sobrevive, se não fizer assim, as coisas não vão dar certo, se não fizer assim, eu vou perder. Meus irmãos, nós temos bons exemplos disso na Bíblia, de homens que não se preocuparam em perder tudo que tinham, mas em manter-se fiéis a Deus. Os discípulos, quando foram presos e foi dito a eles: olha, nós vamos soltar vocês, mas nós ordenamos a vocês que vocês não preguem mais acerca desse nome de Jesus, porque se vocês voltarem a pregar sobre Jesus, nós vamos prender vocês de novo. Qual foi a resposta dos discípulos? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Meus amados irmãos, nós precisamos ter firmeza. As tempestades virão, mas a Escritura nos diz que somos bem-aventurados quando sofrermos e formos perseguidos por causa do nome de Jesus. Não se engane, meu amado, o mundo odiou a Cristo. Jesus disse que o mundo vai odiar a nós também. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O mundo odiou nosso Senhor Jesus, e Jesus mesmo disse: vocês estão pensando o quê? Se assim fizeram com o Mestre, se assim fizeram com o Senhor, vão fazer com vocês também. E o mais importante, amados, aqueles discípulos se esqueceram por alguns instantes, mas Jesus estava lá. Jesus estava presente. Veja o verso 36. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Veja que Jesus estava no barco. O fato de Jesus estar no barco não significa que nós não enfrentaremos problemas. Ser cristão não é viver num mar de rosas. Ser cristão não é viver como quem está numa estufa espiritual. Não nos esqueçamos, meus irmãos, o céu não é aqui. O grande problema é que muitos crentes estão vivendo como se o céu fosse aqui. E para muita gente o céu é aqui mesmo, porque nem todos irão ganhar a vida eterna. Então, para aqueles que não vão ganhar a vida eterna, o céu é aqui. Mas Jesus disse: aquele que quiser ganhar a vida eterna tem que perder essa vida aqui. Aquele que quiser ganhar essa vida daqui, do mundo, essa vida da terra, vai perder a vida eterna. Mas o crente precisa entender que o céu não é aqui. Mesmo estando com Jesus no barco, podemos sofrer. Os crentes gostam de falar mais ou menos assim: com Jesus no barco tudo vai bem, não é? Os crentes gostam de falar isso. Com Jesus no barco tudo vai bem. Vai bem mesmo, mas é preciso entender como é que vai bem. O fato de que com Jesus no barco tudo vai bem não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades, não significa que nós não teremos problemas. Vai bem porque Jesus está no barco, e se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. As tempestades virão, vai jogar o barco para um lado, para o outro, vai fazer de tudo, mas o barco não vai afundar, mas as tempestades virão. Um crente que anda com Jesus muitas vezes enfrenta tempestades terríveis. Agora observe, amados, vamos refletir numa coisa aqui. Quem deu a ordem para fazer aquela travessia foi Jesus. Foi Jesus? Não foi ele que disse: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem? Jesus sabia daquela tempestade. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Jesus sabia que aquilo ia acontecer. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que nós precisamos confiar em Jesus em todo o tempo. Aquela tempestade, ela não foi para ensinar algo a Jesus, foi para ensinar algo aos discípulos. E foi para ensinar aos discípulos a confiarem em Jesus. Porque observe, irmãos, há momentos que parece que Deus está dormindo. Jesus não estava lá, não estava dormindo? Talvez o maior drama daqueles discípulos não foi a tempestade, mas foi olhar e dizer: mas Jesus está dormindo, a gente vai morrer, vai se acabar tudo aqui. Veja, na hora do maior aperto dos discípulos, onde era que Jesus estava? Dormindo. Verso 38, ele diz: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo, e os discípulos foram então chamá-lo. Observe que às vezes nós temos a sensação de que Deus se esqueceu de nós. Eu não sei se algum dos irmãos já passou por essa experiência, mas às vezes nós temos a sensação de que Deus se esqueceu de nós. Abra sua Bíblia no Salmo 13. Salmo 13. Abra sua Bíblia aí e leia comigo. Olha o que o salmista Davi fala. Salmo 13, primeiro versículo. Ele diz: até quando, Senhor,
esquecer-te-ás de mim para sempre? O salmista estava passando por uma experiência de que parecia que Deus havia se esquecido dele. Aí ele pergunta de novo: até quando ocultarás de mim o rosto? Verso 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Veja quantas perguntas o salmista Davi faz a Deus. E aí você perguntou: pastor, mas não é pecado não a gente falar assim com Deus? Depende de qual é a sua compreensão e o seu entendimento da situação a respeito de Deus. O salmista vai perguntando e agora ele começa a clamar a Deus, fazendo um pedido. Veja o verso 3. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O salmista começa dizendo: Senhor, parece que tu te esqueceste de mim. Até quando eu vou ter que esperar? Até quando tu não vais me ouvir? Até quando tu vais ocultar o rosto de mim? Até quando eu estarei aqui nessa tristeza de coração? Irmãos, o crente se entristece. O crente se entristece. Ele é gente, ele é humano. Ele também tem momentos de dor e de tristeza, isso faz parte da vida. Agora observe que depois disso, depois desse clamor que ele faz a Deus, ele então roga a Deus: atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não deixe de te enxergar, para que eu não pare de ver quem tu és, para que não diga o meu inimigo, eu prevaleci contra ele. Agora o mais importante está nos versos 5 e 6. Veja o verso 5: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Veja, irmãos, aqui está o segredo. A confiança do salmista no verso 5: no tocante a mim, confio na tua graça. Quantas vezes nós precisamos fazer essa oração e dizer: Senhor, eu confio em ti. Os problemas são grandes, a dificuldade está se levantando, a frustração, a depressão, a dor no coração, a agonia, a dor no peito, a dor na alma. Nós podemos enfrentar isso e passar por esse tipo de experiência, mas nós devemos confiar. O salmista diz: no tocante a mim, confio na tua graça, e o meu coração vai se regozijar na tua salvação. Agora, amados, eu quero terminar essa mensagem nessa noite observando 3 perguntas que estão nesse texto. Observe que Jesus faz uma pergunta, ou melhor, primeiro os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. No verso 38 eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Depois Jesus faz uma pergunta no verso 40, e Jesus diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos terminam perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto nos apresenta essas perguntas e elas são instrutivas para nós. Elas nos apresentam aqui verdades importantes. E a primeira delas, meus irmãos, é quando Jesus pergunta, ou seja, quando os discípulos perguntam a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Observe, essa pergunta ela surge
no meio de uma grande crise. Aqueles discípulos estavam vendo a hora de se acabar tudo, achavam que todo mundo ia morrer, porque a tempestade era muito grande. Os discípulos estavam vendo a morte diante de si, o mar enfurecido, e já haviam esgotado todos os esforços. Eles não tinham mais nada para fazer. Então o que foi que eles fizeram? Eles clamaram para Jesus. Veja que nós muitas vezes fazemos assim. Não seria tão mais fácil se no início dos problemas a gente já fosse direto a Jesus? Mas o que foi que os discípulos fizeram? Eles tentaram resolver as coisas por conta própria. É o que a gente faz sempre. Nós geralmente começamos a tentar resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, por conta própria. E muitas vezes, quanto mais a gente se mexe, é como quem está na areia movediça. Quanto mais se mexe, mais afunda. Quanto mais tenta fazer as coisas do nosso jeito, mais as coisas se complicam. E aí, depois de muito tempo, é que a gente se lembra e diz: eita, eu vou chamar Jesus. Eu já fiz de tudo, não teve quem dê jeito, agora eu só tenho Deus por mim. Tem gente que diz: olha, eu estou numa situação, já fiz de tudo e nada resolveu, agora só Deus. Duas coisas, né, que a gente deve refletir aí. Primeiro é você dizer assim: agora só Deus. Aí a pergunta vem: e você acha que é pouco? Não é suficiente? Mas a outra grande questão é a seguinte: por que não buscar a Deus antes? Por que deixar Deus sempre como a última escolha, como a última opção, quando não tem nada mais tem jeito, quando nada mais parece resolver? Observe, amados, eles fazem uma pergunta a Jesus, e essa pergunta evidencia o medo que aqueles discípulos estavam enfrentando naquela tempestade. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam com medo de morrer. Não te importa que pereçamos? Mateus 8, no verso 25, registrou a conversa dos discípulos com Jesus, e eles dizem assim: Senhor, salva-nos, perecemos, nós estamos morrendo, a gente vai se acabar tudo aqui. Lucas 8, 24, ele diz: mestre, mestre, estamos perecendo. Isso mostra o medo de morrer. Mas é interessante também que quando eles perguntam a Jesus: mestre, não te importa que nós pereçamos? Isso evidencia, meus amados, que de uma certa forma eles estão censurando Jesus. É como quem chega e diz assim: tu não está vendo isso não, Senhor? Tu não estás vendo isso não? Tu vai deixar a gente morrer aqui? Vai deixar a gente perecer? Agora observe, amados, aqueles discípulos ainda assim evidenciam algum tipo de fé, porque eles foram buscar Jesus. O grande problema é que tem muita gente que busca todas as alternativas, nada dá jeito, e ainda assim não busca Jesus. E aí vai continuar em seu problema e vai morrer em seus pecados. Como Jesus disse naquele episódio, quando Jesus disse: olha, se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer em seus pecados, todos de igual forma morrereis. Aqueles discípulos foram em busca de Jesus, embora com uma fé deficiente. Porque a causa do desespero dos discípulos aqui não era a tempestade, era a falta de fé. O problema dos discípulos era a falta de fé em Jesus. E isso foi que levou Jesus a perguntar a eles: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está dizendo: que fé é essa de vocês? Vocês não têm fé suficiente. Por que vocês são tímidos? Observe, amados, aqueles discípulos falharam nesse teste que Jesus fez com eles. O medo prevaleceu e a fé desapareceu. Onde o medo prevalece, a fé
desaparece. Nós ficamos com medo de Deus, ou com medo das situações, porque duvidamos de Deus, porque duvidamos que Deus está no controle. Eu estava ouvindo certa vez o pastor Augusto Nicodemos contando uma experiência que ele viveu no ministério. Isso não faz muito tempo, há alguns anos atrás. Ele sofreu uma experiência muito difícil, chamada síndrome de Burnout, ou burnout, mais ou menos assim a pronúncia, que nada mais é do que uma depressão profunda, a gente costuma dizer uma estafa. Ele chegou no ponto máximo de esgotamento da sua vida, a ponto, ele conta que teve que passar 1 ano em recuperação. Ele deu uma pausa no ministério e ficou 1 ano em tratamento. E passou ali aquele período, se tratando, se curando. E ele conta que o que ele entendeu diante de tudo aquilo ali é que o que fez ele chegar naquela situação foi querer tentar resolver os problemas do ministério que se levantavam diante dele, porque o ministério traz grandes desafios, grandes obstáculos e grandes tempestades. E ele conta que ele chegou àquele ponto porque até certo momento, até um dado momento, ele achou que ele é quem deveria resolver os problemas. Ele achou que ele, por ser quem era, um pastor reconhecido, um homem muito requisitado e muito respeitado no meio cristão evangélico, e ele achou que por tudo isso, por todo o tamanho que ele havia chegado, que ele havia conquistado, ele poderia resolver todas as questões, todos os problemas por conta própria, da maneira dele. E ele disse que precisou passar por essa experiência para entender que a força não é dele, para entender que ele não é nada. E nós precisamos entender isso, que nós não somos nada. A força não vem de nós, a força vem de Deus. Por isso Jesus perguntou a eles: vocês são tímidos, como é que vocês não têm fé? Observe, amados, aqueles discípulos tinham a promessa de Jesus: vamos para outra margem. Se Jesus disse que eles iriam para outra margem, é porque eles iriam. Jesus sabia o que estava fazendo. Aqueles discípulos tinham a presença de Jesus. Jesus estava no barco, e se Jesus estava no barco, como é que os crentes gostam de dizer? Tudo vai bem. Mas vai mesmo, embora as tempestades apareçam, mas tudo vai terminar bem. Eles tinham a presença de Jesus, eles tinham a paz de Jesus. Como era que Jesus estava? Em paz, dormindo. O que é que o salmista diz? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, cuidas de mim. Será que nós conseguimos deitar em paz e pegar no sono? Quando eu trabalhava no Correio daqui, de Cupira, eu tinha um colega de trabalho que ele via, as nossas lutas, as nossas agonias aqui, que era pesada a situação, e de vez em quando a gente conversando, ele olhava para mim e dizia assim: quando tu bota a cabeça no travesseiro, tu dorme? Com tanto do problema para resolver, tu consegue dormir? E eu dizia a ele, eu nunca perdi o sono por conta disso.
graças a Deus. Eu só tive dificuldade para dormir depois do sequestro. Passei algumas noites assim, né? A última experiência foi quando eu fui sequestrado. Mas, a não ser aquele momento que foi mais traumático, eu dizia para ele: graças a Deus eu nunca perdi o sono por conta desses problemas aqui. Pelo contrário, eu chegava em casa tão cansado que quando eu deitava era como uma pedra, né? Só acordava no outro dia. Porque, irmãos, só quem pode proporcionar isso para nós é Deus, é Jesus. Quando nós entendemos e confiamos que Ele está presente, que Ele está conosco, e Ele mostra o seu poder. Observe aí no verso 39, Jesus, Ele mostra o seu poder, Ele levanta, Ele repreende o vento e Ele diz ao mar: acalma-te, emudece. E diz o texto que o vento se aquietou e se fez grande bonança. E isso levou Jesus à última pergunta. Observe, Jesus realiza esse milagre. Quem é Jesus? Quem é este? Foi a pergunta que os discípulos fizeram. Jesus olhou para ele e disse: vocês não têm fé? Como é que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Diz o texto que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, os discípulos, e eles olhavam e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que está aqui? Observe, amados, as tempestades na nossa vida são pedagógicas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As tempestades na nossa vida são para nos ensinar. Todas as vezes que eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, eu sempre fico perguntando a Deus, eu fico tentando entender e fico pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a entender o que é que Tu estás querendo me ensinar. Nós precisamos clamar a Deus e pedir para que Ele nos mostre, para que Ele nos ensine, para que Ele nos oriente, para que nós possamos absorver o ensino que Deus quer nos passar. Nada do que acontece na nossa vida é em vão. Nós somos muito bem familiarizados com aquela palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você pode dizer que ama a Deus? Se você ama de fato a Deus, tudo coopera para o teu bem. O rei perdeu um dedo, foi o que salvou a vida do rei. Senão ele teria virado comida dos canibais. O súdito foi preso por nada, né? Foi preso porque disse que Deus é bom. Mas se ele não tivesse sido preso, ele teria virado comida para os índios canibais. Você já parou para pensar nos problemas que surgem na sua vida? Quem sabe uma doença? O que é que Deus quer te ensinar? Uma falta de emprego? Deus quer te ensinar o que com isso? Um problema na família? O que é que você pode aprender? Uma dificuldade, seja ela qual for, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no meio em que você vive, seja onde for, o que é que Deus está querendo te ensinar? Aqueles discípulos perguntaram: quem é este? Quem é Jesus? Esse texto nos mostra que Jesus é perfeito homem. Isso está evidenciado no cansaço e no sono de Jesus. Jesus foi dormir porque estava cansado, ele era homem. Esse texto nos mostra que Jesus é perfeitamente Deus. Ele se levantou, deu uma ordem: acalma-te, emudece, e o vento e o mar se acalmaram.
Quem poderia fazer isso a não ser Deus? Quem é Jesus para você? Talvez você esteja perguntando: quem é esse? Quem é esse Jesus? Ele é perfeitamente homem e é perfeitamente Deus, e por isso ele é perfeitamente Salvador. Ele pode salvar, como diz o autor de Hebreus, ele pode salvar perfeitamente todo aquele que por ele se chega a Deus. Ele resolve os problemas da vida? Resolve. Mas tem um problema mais importante do que todo e qualquer problema. E esse, só Ele pode resolver. É o problema do pecado. É o problema da condenação eterna. A Escritura nos diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é Jesus, o Salvador do mundo, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que se entregou numa cruz e morreu em nosso lugar, aquele que quer nos dar a salvação. E para nós só é necessário crer. Jesus olhou para os discípulos e disse: por que vocês são assim? Por que vocês não têm fé? É crer. Fé é crer. Crer no Senhor Jesus para que seja salvo. Que você possa crer no Senhor Jesus. Se você ainda não o conhece, quem sabe você está fazendo essa mesma pergunta que os discípulos fizeram: quem é este? Saiba quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que foi enviado ao mundo, aquele que morreu numa cruz, aquele que entregou a sua vida no meu e no seu lugar, aquele que derramou o seu sangue para a nossa salvação. Que Ele nos abençoe.